Hoje é 24 de abril, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, capitão! É quarta-feira. Tia Isa aqui trazendo as informações de tudo que rola no mundo da economia e mercado financeiro. E, para surpresa de quem não acompanha o podcast e me viu lá no Rios, no TikTok, com o Alan, todo mundo comentando, cadê a Ana? Cadê a Ana? Vocês que estão por aqui já sabem que a Ana Carolina está de férias. E eu sou a substituta. Os substitutos. Mas aí, se você está com saudade da Ana, se inscreve no podcast, que ela logo tá de volta. Ativa o sininho e procura também nossos outros produtos, por que não? O podcast Sucessores, o videocast Como Falar Faria Libês e vai lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, avisar quem não acompanha o podcast que vocês já sabiam das férias da nossa querida apresentadora. Mas eu tô por aqui, né, a tia Isa, e o que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar dos acionistas da Cielo que rejeitam laudo que buscava nova avaliação para a oferta pública de aquisição, segundo fontes. Matéria aí dos grandes Vinícius Andrade, Leda Alvim e Raquel Gamarski, da Bloomberg News. E também vamos falar do TikTok, que prepara a batalha jurídica para evitar a proibição do aplicativo nos Estados Unidos, para evitar o ban. E vamos falar também do General Atlantic e o fundo da XP, que investiram na Live Mode de mídia do esporte. Também vamos falar, matéria bônus, da Angra 3, os desafios para concluir a usina nuclear, estimada em 20 bilhões de reais. Grande matéria aí da minha colega de Bloomberg Linha, a Juliana Estigarribia. Então, vamos lá. Opa Beer de Joinville? Não, é a oferta pública de aquisição. E antes de eu ler essa notícia aqui, vou explicar para vocês que uma oferta pública de aquisição é quando uma entidade, geralmente uma empresa ou um investidor, oferece para comprar ações de uma empresa negociada na bolsa. Geralmente, uma OPA é feita quando o comprador acredita que as ações estão subvalorizadas e quer adquirir o controle ou uma participação significativa na empresa-alvo. Essas OPAs podem ser amigáveis, com o apoio da administração da empresa-alvo, ou hostis, quando a administração da empresa-alvo se opõe à oferta. Dito isso, a notícia. A Cielo, que é a processadora de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco, está mais perto de fechar seu capital na Bolsa. Em assembleia especial realizada nesta terça-feira, os acionistas rejeitaram proposta que buscava uma nova avaliação para o preço da oferta pública que a empresa planeja, de acordo com pessoas presentes ouvidas pela Bloomberg News que pediram anonimato porque a informação não é pública. A decisão abre caminho para que o Banco do Brasil e Bradesco prossigam com a deslistagem da empresa da Bolsa, segundo essas pessoas. Um representante da Cielo não respondeu a um pedido de comentário. Os bancos ofereceram inicialmente R$ 5,35 por ação para fechar o capital da Cielo. A oferta foi então elevada esse mês para R$ 5,60 por ação. Alguns acionistas minoritários resistiram e solicitaram uma avaliação de uma outra empresa financeira, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A proposta foi rejeitada nesta terça-feira, segundo essas pessoas. O plano dos bancos de assumir a propriedade integral da Cielo faz parte de uma tendência mais ampla entre empresas para integrar os seus negócios de maquininhas com os serviços bancários. Essa estratégia ajudou a rede do Itaú a conquistar o primeiro lugar no mercado de adquirência no ano passado. Tem umas americanas que falam de astrologia no TikTok, que eu sigo, que nos últimos vídeos começaram a falar assim: me segue lá no Instagram porque o TikTok pode ser banido. Há 4 anos, quando o governo Trump ameaçou proibir o TikTok nos Estados Unidos, a dona do TikTok, que é a chinesa ByteDance, elaborou um acordo preliminar para vender o negócio do aplicativo de vídeos curtos. Mas isso não está acontecendo agora. Mais uma vez, o governo dos Estados Unidos pretende encerrar as operações do TikTok, a menos que seja vendido pela ByteDance. A empresa deixou claro que não tem intenção de vender. Na verdade, a administração do TikTok prometeu em um memorando interno aos funcionários, abre aspas, que
Iremos recorrer aos tribunais para uma contestação legal, fecha aspas, se o projeto de lei que tramita no Congresso americano for sancionado. Isso prepara o terreno para uma batalha jurídica decisiva entre o governo dos Estados Unidos e uma startup de 240 bilhões de dólares que simboliza o crescente poder tecnológico da China. O resultado vai poder definir o cenário de negócios para empresas chinesas como a Tencent e a Temu, da PDD Holdings, antiga Pinduoduo, com ambições cada vez maiores nos Estados Unidos. E é um teste de como Pequim vai responder à crescente pressão sobre os campeões nacionais, desde a ByteDance até a Huawei. Na verdade, o projeto de lei proposto apela deliberadamente ao potencial de restrição de aplicativos de países que contam como adversários estrangeiros. No sábado, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos acelerou a votação no projeto de lei que exige que a ByteDance se desfaça de sua participação acionária no TikTok. O Senado vai votar ou deverá votar o projeto nos próximos dias. O presidente Joe Biden disse que vai sancionar a legislação imediatamente. Essa legislação em questão dá à ByteDance quase um ano para se desfazer do TikTok. Esse prazo significaria que o TikTok provavelmente sobreviveria às eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. A ByteDance tem motivos convincentes para enfrentar Washington. Para começar, seu negócio nos Estados Unidos é muito maior do que 2020. São hoje 170 milhões de usuários, antes 100 milhões de usuários naquele ano, 2020, e as receitas do TikTok ultrapassam em muito qualquer outro mercado. Desde o ataque de Trump, que acabou não dando certo, o TikTok também criou um negócio incipiente de comércio eletrônico que depende de influenciadores que vendem produtos para jovens americanos. Isso está intimamente ligado a setores da economia dos Estados Unidos, desde milhões de criadores de conteúdo até proprietários de pequenas empresas que dependem da plataforma. A empresa se prepara para lançar o modelo de live shopping no México por volta de julho, levando para uma parte diferente do continente americano, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto que falou para a Bloomberg News. Uma proibição dos Estados Unidos poderia afetar uma implementação do recurso de forma mais ampla internacionalmente. Os legisladores americanos não são os únicos que estão perseguindo o TikTok. Do outro lado do Atlântico, autoridades da União Europeia também ameaçaram a empresa com multas pesadas e restrições temporárias em parte do seu novo aplicativo TikTok Lite, lançado recentemente na França e na Espanha. Os órgãos reguladores afirmam que o TikTok Lite, que inclui um sistema de recompensas para os usuários, pode viciar os jovens, e afirmam que a empresa não fez uma avaliação de risco completa. Os órgãos reguladores da União Europeia deram ao TikTok até 23 de abril para apresentar o relatório em falta e até 24 de abril para se defender da suspensão do programa de recompensas, enquanto se aguarda a avaliação da sua segurança. Também foi concedido o prazo de 3 de maio para responder a outras questões sobre como o aplicativo planeja proteger menores de idade e a saúde mental dos usuários. Nos Estados Unidos, a ByteDance acredita que tem uma boa chance de rejeitar a lei proposta nos tribunais dos Estados Unidos, porque ela argumenta que forçar 170 milhões de americanos a sair da plataforma seria privá-los dos direitos à liberdade de expressão, uma abordagem enérgica no sistema judicial americano. Por enquanto, parece que nenhum dos lados vai ceder nessa discussão, mas a ByteDance viu como a maré pode mudar rapidamente em Washington. O acordo preliminar de venda para 2020 não foi aprovado depois que Donald Trump deixou o cargo e Biden mostrou menos interesse em prosseguir com o acordo de seu antecessor. Pequim é um grande obstáculo para a venda do TikTok, porque um desinvestimento no TikTok exigiria a aprovação dos órgãos reguladores chineses, que provavelmente não vão aceitar os planos de Washington. O governo deixou claro que não deseja que nem os valiosos algoritmos do TikTok, nem seus valiosos dados caiam em mãos americanas, segundo uma pessoa familiarizada com a opinião do TikTok, que pediu para permanecer anônima porque as discussões são privadas, são deliberações da empresa. Bom, é isso, pelo visto, vamos acompanhar aí o que vai acontecer nos tribunais, né? A General Atlantic, fundo de Growth Capital, ou seja,
que investe em empresas em um estágio avançado de crescimento, e um fundo de private equity da XP Asset fecharam um acordo para investir na LiveMode, empresa brasileira de mídia esportiva que ficou mais conhecida depois de acertar parceria para a criação da Cazé TV com o streamer Casimiro, o Cazé, para a transmissão da Copa do Mundo do Catar em 2022. Recentemente, a empresa fechou um acordo com a FIFA para negociar os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Mas ela vai negociar, os direitos de transmissão da Copa para o Brasil. A Copa do Mundo Sub-20, a Copa do Mundo de Futebol Feminino e o Mundial de Clubes também já foram transmitidos pela LiveMode. Eu tentei conseguir o valor do investimento, mas não me foi revelado. O que o sócio da LiveMode me contou é que será o primeiro investimento externo recebido pela empresa, que foi fundada em 2017 pelos empresários Edgar Diniz e Sérgio Lopes, com o objetivo de atender clientes de esporte como clubes, federações e ligas com produção e distribuição de conteúdo. Do lado da XP, o investimento é realizado pelo segundo fundo de private equity, que finalizou em março de 2023 uma captação de 1,7 bilhão de reais. Sob gestão do grupo XP Asset e liderado por Shu Kong, o fundo conta com mais de 16 mil cotistas e tem como foco investimentos em empresa de médio porte. O último investimento anunciado do fundo foi em julho, com a aquisição de uma participação societária no valor de 300 milhões de reais na Superbac. Bom, segundo o Leonardo Lencésar, que é responsável pela estratégia e execução dos investimentos na LiveMode, a General Atlantic e a XP vão ser sócias minoritárias relevantes no negócio, com assento no conselho. Ele não me revelou a participação de cada um desses fundos, mas diz que com os recursos, a LiveMode pretende ir além do papel de agência e se tornar sócia dessas entidades esportivas, investindo no produto de transmissão e cuidando da internacionalização de campeonatos. Olha o que ele me falou, abre aspas, tem muita oportunidade fora do Brasil para exportar o modelo da Cazé TV em mercados em que a mídia é muito fragmentada. Já estamos olhando coisas interessantes fora do Brasil, fecha aspas. O investimento acontece em um momento em que plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Apple TV Plus têm apostado cada vez mais na transmissão de eventos ao vivo, incluindo partidas esportivas, e concorrem pelos direitos de transmissão de campeonatos com emissoras de televisão tradicionais. A LiveMode não quis informar os números de faturamento, mas o executivo disse que a operação da empresa é rentável. A LiveMode atua na produção de jogos ao vivo em plataformas de distribuição de conteúdo e trabalha com a venda de direitos de transmissão e de patrocínio. Além da FIFA, a empresa também tem acordo com a UEFA Champions League, o Comitê Olímpico Internacional, a Federação Paulista de Futebol, o Atlético Paranaense, tô brincando, é Atlético Paranaense, que agora tem um TH, mas é o Atlético Paranaense e o Comitê Olímpico Brasileiro. Segundo o executivo, a empresa deve realizar cerca de 1.000 transmissões ao vivo em 2024, entre eventos na Cazé TV e produtos para clientes terceiros. A LiveMode produz os jogos ao vivo e recebe uma taxa por jogo. Nos casos de distribuição paga com assinatura, os modelos de remuneração podem ser fixos ou ela recebe uma fatia da assinatura. No caso da Cazé TV, a LiveMode ganha um percentual do dinheiro que é gerado de valor com patrocinadores. LiveMode também tem contratos com a Liga Forte União, que é o grupo de 26 clubes de futebol do país, que inclui aí o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, Fluminense Internacional, que pretende negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A e B a partir de 2025, quando acaba o contrato vigente com a Globo. Do outro lado da mesa, também para negociar os direitos do Brasileirão, estão 18 clubes representados pela Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, que inclui aí o Flamengo, o grandioso Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco e o Santos. Segundo ele, em maio a empresa vai inaugurar uma estrutura de produção no Rio de Janeiro que vai contar com estúdios próprios, de olho na expansão da transmissão de jogos por streaming. E uma matéria bônus aqui, com obras iniciadas há 40 anos e denúncias de corrupção no histórico, a usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, voltou a ganhar holofotes depois de abertura recente de consulta pública do governo Lula para sua conclusão. Para fontes envolvidas e especialistas consultados pela Bloomberg Linha, o projeto deve enfrentar grandes desafios com o custo final ainda incerto.
O Ministério de Minas e Energia estimou que a conclusão de Angra 3 demandaria aproximadamente 20 bilhões de reais. Segundo o Ministério, já foram gastos cerca de 8 bilhões de reais nas obras. Hoje, o complexo de energia nuclear de Angra dos Reis, que tem outras duas usinas, Angra 1 e Angra 2, opera sob o guarda-chuva da Eletronuclear. Segundo a Eletronuclear, a nova unidade, a Angra 3, teria potência de 1.405 megawatts, com capacidade de gerar mais de 12 milhões de megawatts-hora por ano, o suficiente para atender 4,5 milhões de pessoas. E o custo para manter a unidade é de 1,2 bilhão de reais por ano, segundo o levantamento da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a ABDAN, que representa empresas privadas e públicas do setor. Nessa conta está incluída a manutenção dos equipamentos que já foram instalados, cerca de 90% do total previsto para a planta. Caso a Eletronuclear deixe de fazer a manutenção por 2 meses, a perda de garantia prevista em contrato com o fabricante, segundo o presidente da ABDAN, Celso Cunha, falou em entrevista à Bloomberg Linha. O executivo afirmou ainda que a estatal paga mensalmente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e à Caixa, o financiamento firmado para a instalação dos equipamentos e para as obras de construção civil, o que acaba sendo um desembolso adicional ao montante bilionário. Ele falou o seguinte: Angra 3 tem desembolsos mensais, mas não tem geração de caixa, segundo Cunha. Pela proposta do projeto estruturado pelo BNDES, deve haver uma licitação para a conclusão das obras. O modelo prevê a contratação de uma ou mais empresas com experiência na área no formato EPC, construção, compra de equipamentos e montagem, na sigla em inglês. Se você quer ler toda a matéria da Juliana Estigarribia, acessa lá nosso site bloomberglinea.com.br, que hoje eu até extrapolei a quantidade de minutos permitidos aqui. Chegamos ao final. Hoje foi mais longo, né? O pessoal falou que estava curto aqui. E aí eu fiz mais longo, para agradar vocês. E vocês ficaram rindo aqui que eu me enrolei para falar ontem CEO da CIA, né? CIA. Lendo aqui os comentários de vocês. Mas é difícil mesmo, ó. CEO da CIA, CEO da CIA, CEO da CIA. E o Heron falou aqui também: bom, já que foi liberado fazer uma pergunta, você está tendo um bom dia? Se sim, ainda espero que melhore ainda mais. Se não, aí já não posso fazer muita coisa, mas desejo melhoras também. Obrigada, Heron. Eu tô tendo um bom dia e fica aqui também meu desejo de bom dia para todos vocês que nos acompanham. Simbora que chegamos no meio da semana e amanhã nos vemos aqui de novo. Até lá!